Nós vamos dar início hoje à nossa terceira aula sobre tópicos de teologia sistemática 1. E dentro da nossa aula nós vamos começar a falar alguns aspectos, o campo é muito mais amplo do que este, mas nós vamos trabalhar com alguns aspectos sobre a pessoa e obra de Cristo. Você tem à sua disposição o livro, eu espero que você acompanhe seu livro, leia, reflita. Teologia envolve reflexão, uma volta às Escrituras, uma consulta às Escrituras para verificar, de fato, se aquilo que está sendo dito faz sentido, se harmoniza com a Escritura Sagrada. E eu começo a nossa aula dando um destaque a uma frase de Calvino que disse: Paulo mostra quão estúpido é desprezar em Cristo a humilhação da cruz, visto que esta se acha associada à incomparável glória de sua ressurreição. E meu assunto vai ser este, nessa terceira e quarta aula, Jesus e a ressurreição. E eu quero começar de forma diferente. Eu não quero começar a partir de uma declaração bíblica, de uma proposição bíblica. Eu quero começar a partir de uma narrativa. Eu espero que vocês consigam me acompanhar em Atos dos Apóstolos, para ali chegar ao nosso tema. E o contexto, primeiro, é da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, ele parte de Antioquia, inicia a sua missão, acompanhado por Silas, a quem ele mesmo escolhera. O seu primeiro propósito nesta viagem é confirmar a fé dos irmãos nas regiões por onde passara antes com Barnabé. E após percorrer toda a região, Paulo desejava ir para Bitínia, desejava pregar o evangelho ali. Porém, o Espírito de Deus não permitiu. Vocês podem observar sempre as referências bíblicas ao lado desses destaques, destas observações. Então, depois disso, ele teve uma visão que registra Lucas, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. Ele concluiu corretamente que Deus o havia chamado, e o termo grego, lá como está, é proskaleomai, tem o sentido de convocar. Deus o chamou, convocou para aquela região, ou seja, o seu propósito agora foi modificado, entendendo o chamado de Deus para anunciar o evangelho em outra região. Assim, o evangelho chega à Europa, sendo portão de entrada à cidade de Filipos. Paulo chegou a Filipos por volta do ano 49 da era cristã, em companhia de Silas, Timóteo e Lucas. Pela narrativa você consegue entender, e depois comparando a narrativa de Atos 16 com o que Paulo mais tarde escreve aos Tessalonicenses. Assim, ele pôde pregar naquela colônia romana, evangelizando a Lídia, a vendedora de púrpura, e a todos os seus familiares. Na cidade, provavelmente, residiam poucos judeus na cidade, porque havia lá um lugar de oração para onde Paulo se dirigiu. Dentro da tradição judaica, para que houvesse uma sinagoga, era preciso que morasse naquela cidade pelo menos 10 homens ou 10 famílias, para que pudesse, de fato, ter o espaço para isso. Então, a ideia de Paulo se dirigir ao lugar de oração e não à sinagoga, como era o seu costume, já indica a presença de judeus, número inferior a 10 homens, quantidade mínima, então, como eu falei. Então, de acordo com a lei da Misná, era permitido que 10 homens judeus formassem em qualquer lugar uma sinagoga. Então, vamos observar que havia, por outro lado, cidades que possuíam muitas sinagogas, ou seja, uma cidade poderia não ter, se não preenchesse o requisito mínimo, ou poderia ter várias. Fala-se, por exemplo, de Jerusalém como tendo cerca de 500 sinagogas. Então, vocês vejam a diferença de acordo com o número de habitantes, de homens judeus, e, obviamente, o interesse deles fazerem essas sinagogas. Bom, continuemos. Paulo expulsou o demônio
de uma jovem adivinhadora, dando prejuízo aos seus senhores. Ele foi acusado, foi açoitado, foi preso. Na prisão, ele testemunha a sua fé aos outros companheiros de cela. Ele teve também a oportunidade de pregar ao carcereiro, que foi convertido juntamente com os seus familiares. Quando as autoridades romanas descobriram que Paulo era cidadão romano, reconheceram que transgrediram a lei, visto que o havia prendido e açoitado sem que houvesse um processo formal contra ele. Isso era proibido dentro da lei, bastante precisa a lei romana e bastante prática. Libertos, Paulo e Silas vão embora. Lucas deve ter permanecido em Filipe. Essa é uma dedução a partir do que é chamado de seção nós. Filipe narra sempre nós fomos, nós chegamos, etc., até chegar em Filipos. E depois, quando eles saem de Filipos, o Lucas já registra, e eles foram e pregaram e estiveram e assim por diante. Então, há uma dedução que provavelmente Lucas tenha permanecido em Filipos como pastor daquela igreja iniciante. Então, quando Paulo e Silas partem, ao que parece, a igreja ficou se reunindo na casa de Lídia, porque foi ali que eles se despediram, e Lídia era uma mulher com maiores recursos e já a primeira convertida ali na cidade de Filipos. Então, nós vemos que ao longo dos anos, os crentes filipenses permaneceram em contato com Paulo, auxiliando em seu ministério, provendo recursos para as suas necessidades. Então, é muito importante que você leia o livro de Atos em consonância com as epístolas. Uma coisa vai lançando luz sobre outra. Então, através das epístolas, você pode observar isso em 2 Coríntios, Filipenses, quando Paulo agradece a manutenção, a solidariedade, a fraternidade daqueles irmãos. Bom, Paulo visitou a igreja em pelo menos 2 outras ocasiões, antes da sua prisão em Jerusalém e da carta registrada, redigida, destinada àquela igreja. Paulo agora, então, voltando à nossa cronologia, Paulo está em Tessalônica, cidade da qual havia um grupo maior de judeus. Paulo pregou durante 3 semanas na sinagoga. É possível que tenha permanecido mais tempo, não muito tempo, mas um pouco mais de tempo, naquela cidade. Alguns judeus foram convertidos, assim como muitos gregos e mulheres distintas, mulheres nobres, né, da cidade. Outros judeus, no entanto, movidos por inveja, subornaram homens. O texto fala da malandragem. A minha tradução fala homens da malandragem, que a palavra grega é agoraios, que é vagabundo, desordeiro, homens de mercado, homens da praça. A ideia de pessoas desocupadas, que ficavam ali pensando bobagem, ou como surrupiar alguma coisa, ou como ganhar a vida sem maiores esforços. Bom, então, esses homens da malandragem, eles são subornados e juntos alvoroçaram a cidade, movendo uma perseguição contra Paulo e Silas, invadindo, inclusive, a casa de certo Jason, que os havia hospedado. A palavra, ou mais propriamente, o grito destes homens que conclamavam o povo à perseguição era, abre aspas, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. A acusação que causou um rebuliço no povo e nas autoridades era: todos estes procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. Essa é uma questão terrível, porque os romanos, eles toleravam bem as religiões, eles não se metiam necessariamente com isso. Eles queriam manter a paz política, a paz romana. Isso era um princípio fundamental para eles. E César era o grande, era o líder, era o imperador, e em ocasiões do primeiro século, César era adorado como Deus. E agora, a acusação é esta, como está registrado em Atos.
Todos estes procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. Ou seja, isso era terrível para os romanos. E para uma cidade dominada pelos romanos, havia a acusação de que essa cidade, as suas autoridades, tolerassem um tipo de pregação assim, ou uma religião que admitisse haver um outro rei, isso era motivo de perseguição, sem dúvida, e de uma linha mais dura no domínio sobre esta cidade. O fato é que Jason e outros irmãos foram presos e posteriormente libertos, após pagarem uma fiança estipulada. A fiança não é esclarecida no Novo Testamento, não é detalhada, que pode ser uma espécie de compromisso de não mais hospedar tais homens e, ao mesmo tempo, promover a sua partida da cidade. À noite, irmãos cuidadosos promovem a saída de Paulo e Silas de Tessalônica, indo então para Bereia, uma cidade aí de mais ou menos distante 80 quilômetros, onde continuaram o seu trabalho. Notemos que a afirmação era de que estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Você, numa acusação, sendo falsa ou verdadeira, você pode revelar motivações suas e, ao mesmo tempo, você pode revelar como você vê o trabalho do outro. A palavra traduzida por transtornado é anastatal, o verbo anastatal, tem o sentido de sublevar, incitar, revolucionar. Se formos traduzir mais literalmente, eles estavam dizendo, estes que têm causado problemas em todo lugar. Isso indica, por um lado, que a fama do seu trabalho era evidente, causando grande transformação. Essa transformação pode ser olhada por um outro como sublevação. A perspectiva cristã é que, por onde eles passavam, havia uma transformação de vida. Mas continuemos. Revela também esta percepção que a mensagem era olhada com desconfiança, especialmente por parte dos judeus. Então você vê a transformação, a desconfiança dos líderes religiosos, e os termos são escolhidos para justamente carimbar um tipo de ação, um tipo de comportamento. É muito comum acontecer isso por meio de definições. Mas eu estou apenas mencionando esse ponto. Então, aqui nós aprendemos de passagem o quão revolucionário é o Evangelho. Ele afeta a nossa mente, afeta o nosso coração, transformando a nossa maneira de ver, de sentir e agir, atuar no mundo, apresentando-nos novos valores ou um senso de valores diferenciado, o qual esse novo valor, é regido pela palavra de Deus. Um autor contemporâneo, Barclay, escreveu: a experiência cristã que acontece apenas no coração e que não renovou nossa mente é inadequada e, de acordo com Jesus, profundamente falha. Falta-lhe o arrependimento e seu amor é incompleto. Está correto. O cristianismo revoluciona a vida do indivíduo e, por extensão, a partir desses indivíduos. Muda a sociedade a partir de uma mudança de comportamento, de percepção da realidade, de estrutura da sociedade. Porque a estrutura também reflete o pecado humano. Bom, Paulo agora vai estar sozinho em Atenas. Por quê? Em Bereia, por onde passaram, o evangelho pregado mais uma vez operou uma transformação na vida daqueles que creram. E as notícias correm rapidamente. Os judeus de Tessalônica, irados com o poder transformador do evangelho, promovem perseguição a Paulo também em Bereia, ou seja, eles se deslocam de uma cidade a outra para perseguirem a Paulo. A igreja o ajuda a fugir. Ele é conduzido a Atenas, onde permanece
aguardando a vinda de Silas e Timóteo. Ainda que Lucas não detalhe isso, é provável que Silas e Timóteo tenham vindo até Atenas e, em seguida, Paulo os enviara a Tessalônica para exortar, consolar e fortalecer os crentes tessalonicenses, porque aquela igreja teve a presença de Paulo por um tempo muito pequeno. Não sabemos se 1 mês, 2 meses, quanto tempo mais, mas foi muito pouco tempo que ele ficou. E logo teve uma perseguição, e eram judeus que motivavam, melhor dizendo, que promoviam uma perseguição muito intensa, e você pode observar a índole desses judeus, a ponto de se deslocar 80 quilômetros, uma outra cidade, para ali também manter esta mesma perseguição. Então, eram homens bastante renhidos, bastante perseverantes em seus atos de perseguição. Posteriormente, voltemos, Paulo se encontra com Silas e Timóteo em Corinto. O relatório que estes irmãos trazem sobre Tessalônica trouxe grande conforto a Paulo. A igreja, apesar de jovem e perseguida, permanecia firme no Senhor. Voltemos então a Atenas. Como eu disse no início, Paulo permanece só. Ali, Paulo, enquanto aguardava seus companheiros, que, como eu disse há pouco, só se encontraria com eles em Corinto, ao invés de simplesmente descansar ou procurar conhecer aquela cidade magnífica por suas tradições acadêmicas, de que tanto ouvira falar desde a sua infância, ele ficou indignado. É interessante as suas prioridades. Está em Atenas, no primeiro século, mesmo Atenas já sendo uma cidade decadente, a filosofia grega já entrara em declínio há muitos séculos, porque a partir de Aristóteles, que morreu em 322 a.C., não surgira nenhum grande filósofo. Vivia-se muito em termos de contribuições do passado e apenas isso, basicamente. Ele poderia fazer um turismo por ali, verificar a cidade, as construções, os lugares de debate. Não. Ele começa a observar a idolatria da cidade e certamente essa idolatria se refletindo em seus costumes. A cidade, ela estava sufocada, totalmente dominada por sua fé ingênua e politicamente correta em diversos deuses. O que não faltava ali eram deuses para que a cidade pudesse ter chance de cada um escolher o seu Deus, ter o seu Deus e assim por diante. A ideia era simplesmente manter uma cidade politeísta, tudo sob domínio, calmo, tranquilo, e poderiam prosseguir em sua vida. A religião era um adereço sem maiores importância, desde que cada um cuidasse da sua religião e pronto, e permanecesse, obviamente, cumprindo as suas obrigações para com o Estado. A palavra traduzida no texto sobre a revolta de Paulo, né, a angústia que ele sente, né, é paroxíno, né, de onde vem a nossa palavra paroxítona. Tem um sentido de ira, irritação, era algo intenso. Paulo se irritou em ver uma cidade tão poderosa, ainda que não tanto como nos velhos tempos, mas poderosa, a grande capital ateniense, berço da cultura ocidental. Como ali havia uma ignorância profunda, uma ignorância espiritual. No entanto, a sua fé, no caso de Paulo, não tira férias, nem se amedronta. Antes, se revela em atos concretos. Ele começou a pregar o Evangelho, primeiramente entre os judeus, que era o seu costume, em seguida a todos na praça, e também debatia com os filósofos epicureus e estoicos. Eram duas escolas filosóficas já também em grande declínio, sem maiores expressões, já no tempo de Paulo.
aqui chegamos ao nosso ponto, a mensagem de Paulo. Lucas relata que ele pregava, evangelizomai, a Jesus e a ressurreição. Na realidade, o texto é redundante. O texto diz que ele evangelizava Jesus e a ressurreição. Evangelizar era a palavra para o que ele estava fazendo. E como essência do que ele estava fazendo, a essência da sua evangelização era Jesus e a ressurreição. Foi traduzido por pregar para o texto ficar com um sentido melhor, mais compreensível a nós. Eu evangelizo, como vocês sabem, é a palavra usada para evangelho, que é uma boa nova. Aquele que leva uma boa nova, eu trago o evangelho, eu trago uma boa nova, que é chamado de evangelho de salvação, de redenção, de arrependimento, da graça e assim por diante. Mas Lucas relata que ele pregava a Jesus e a ressurreição. Analisemos agora alguns aspectos da ressurreição de Cristo como conteúdo da pregação da igreja cristã. Eu quero demonstrar para vocês como a pregação envolvia sempre a morte e ressurreição de Cristo. A morte de Cristo, que parecia ser uma vitória de Satanás sobre o reinado do Senhor, não foi. Antes, foi a realização do propósito de Deus. A ressurreição de Cristo é o coroamento do seu ministério terreno, assinalando a sua vitória definitiva. Ela, portanto, é repleta de significado para o ministério de Cristo e, consequentemente, para a vida da igreja, que é o seu corpo. Sem a ressurreição, a obra de Cristo seria nula. A igreja não existiria, não haveria salvação, estaríamos todos perdidos para sempre. Mas Paulo, argumentando com os coríntios, e ele, quando fala que alguns negavam a ressurreição, que alguns diziam que os mortos não ressuscitam, ele faz essa declaração. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esta é a fé da igreja. Esta é a nossa certeza. Estudemos agora esse tema de tão grande importância para nós. Eu quero destacar esse assunto mostrando Velho e Novo Testamento ou Novo Testamento, citando o Antigo Testamento, mostrando que esta doutrina já era anunciada no Antigo Testamento, ainda que não tenha sido plenamente desenvolvida, como seria no Novo, mas já há indicações muito claras, proféticas, quanto à morte do servo sofredor e de sua ressurreição. Então, nós encontramos, como eu disse, Paulo pregando em Antioquia, citando o Salmo 2. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Observe, então, Paulo, no Novo Testamento, voltando ao Salmo 2 e mostrando que já fora profetizado a morte e ressurreição de Cristo. Da mesma forma, ele escreve aos Romanos, e foi designado, horizo, determinado, constituído, destinado, Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Então, a ressurreição de Cristo é a validação divina de seu ministério. A ressurreição de Cristo é uma declaração de Deus que anula, digamos assim, a sentença cruel de seus inimigos, o propósito maligno de frustrar o propósito de Deus, de frustrar a obra salvadora, remidora de Cristo. Então, ali que parece um vaticínio de derrota, de destruição, de frustração, nós encontramos na ressurreição de Cristo uma inversão. E é o próprio Deus quem reverte isso, mostrando que, por meio da maldade humana, por meio da tentativa de frustrar o propósito divino, Deus dirige a história e marca com o seu selo a garantia da vitória para todos. O seu poder começou, então, a resplandecer com maior glória a partir da sua ressurreição. E aqui eu cito um autor, Nigren, dizendo: a ressurreição é o ponto que marca o começo de uma nova época na existência do Filho de Deus. Sendo antes Filho de Deus em debilidade e humilhação, pela ressurreição torna-se o Filho de Deus em poder. O Pai, vai mostrar o escritor de Hebreus, glorificou o Filho na ressurreição. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vejamos agora, como eu falei que ia alinhar isso com o Antigo Testamento de forma mais específica. Eu mostro que a ressurreição de Cristo foi predita. Eu já indiquei isso com a citação que Paulo faz do Salmo 2. Mas vamos continuar agora com mais detalhes. A ressurreição de Cristo foi predita pelos profetas. Então, essa doutrina encontra no Antigo Testamento apenas pequenos vislumbres, sendo aclarada, como já disse, totalmente no Novo Testamento, onde haverá um maior esclarecimento, um maior detalhamento sobre ela. Então, todavia, no Velho Testamento, nós temos indícios suficientes da morte e ressurreição do Messias. Tais referências tornam-se mais claras, e sabemos disso, à luz da interpretação dada por Jesus e pelos apóstolos. Aliás, esse é o nosso caminho hermenêutico. Nós aprendemos a interpretar as Escrituras com Jesus Cristo, com os profetas e com os apóstolos. Então, eles interpretando o Velho Testamento, nos dá o caminho para conhecer as Escrituras como um todo. Então, eu digo que os quais, juntamente com os profetas, se constituem num padrão, num modelo perene e fiel da interpretação da palavra. Então, Davi escreve profeticamente no Salmo 16, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Podemos ver mais tarde Pedro interpretando esta passagem. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Observe a relação que ele faz do Antigo Testamento, aplica a ressurreição de Cristo, e agora ele diz, nós somos testemunhas do cumprimento daquilo que o Velho Testamento falara. Então, como indicativo das referências veterotestamentárias alusivas à ressurreição de Jesus Cristo, nós encontramos Jesus e os apóstolos demonstrando sempre uma citação constante do Salmo 16. E há outros textos, Isaías, Oséias, Atos mais uma vez, vários textos indicando. Eu peço a você que veja isso com mais
cautela, com mais tempo no seu texto. Nós continuaremos a falar sobre a ressurreição na próxima aula. Que Deus abençoe a todos. Amém.